Olá, meu nome é Eduardo Medina dos Reis. Eu sou estudante do segundo ano do ensino médio na Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha. E eu vou apresentar meu trabalho, que é resultado da minha bolsa PIBIC, orientado pelo professor João Paulo. E esse trabalho é titulado Ensaio de Viabilidade Microalgal com extrato de coffee arábica. A microalga utilizada foi a chlorella sorociniana e ela tem capacidade de crescer rapidamente e potencial de uso em biocombustíveis. As microalgas elas são importantes seres unicelulares, autotróficos e também desempenham um papel crucial na produção de oxigênio. Os testes de ecotoxicidade eles consistem em expor a microalga em diferentes concentrações de componentes químicos. E os resultados eles são avaliados de acordo com a taxa de crescimento da microalga no meio de cultivo, sendo sensíveis e fornecendo resultados quantitativos. Os grãos utilizados nos extratos foram os grãos verde e os grãos boia, de coffee arábica. E esses extratos hidroalcoólicos eles possuem propriedades antioxidantes devido aos compostos presentes no café. E por isso eles têm potencial conservante, podendo ser utilizados em embalagens alimentícias. A cafeína ela apresenta uma alta remoção, que é maior que 95%. Porém, a sua entrada em sistemas hídricos ainda é maior que a sua degradação. E dessa forma, a cafeína ela apresenta cada vez mais presente no meio ambiente. E apresenta toxicidade a microalgas, peixes e crustáceos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de extratos de café com possibilidade de aplicação em embalagens alimentícias na viabilidade de microalgas. Os extratos de café testados foram produzidos a partir de grãos verde boia de coffee arábica, utilizando um solvente extrator hidroalcoólico 70%, sendo produzidos por maceração. O extrato foi então liofilizado e dissolvido em DMCO, as concentrações finais de 0,6 a 1,6 mg por ml. A chlorella sorociniana ela foi cultivada em meio PG11 por 5 dias com fotoperíodo de 16 horas claro e 8 horas escuro, a 27 graus Celsius, sob agitação de 100 rpm. Após o período de cultivo, a microalga ela foi contada em câmara de Neubauer e foram preparadas suspensões microalgais de tal forma a obter 50 mil células por poço, em um volume final de 1 ml. Os testes de ecotoxicidade eles foram realizados em placas de 48 poços e os controles foram ausência de extrato e ausência de microalga. E também para avaliar se o DMSO usado para dissolver o extrato, para saber se o DMSO ele era tóxico, foi realizado também um teste com diferentes concentrações de DMSO. Após a montagem, as placas foram incubadas por 96 horas nas mesmas condições de crescimento microalgal. E as análises foram feitas em espectrofotômetro a 680 nanômetros e os dados foram plotados, que é expressados em um gráfico. Eles foram plotados em porcentagem de viabilidade microalgal. E agora, como resultados, a gente tem o primeiro gráfico, esse daqui, que mostra os testes com várias concentrações de DMSO que foram realizados para avaliar se essas concentrações eram ou não tóxicas para a microalga. O extrato foi utilizado, a quantidade utilizada no extrato foi 3,2% de DMSO. E como é possível observar, essa concentração, 3,2%, ela não é tóxica para a microalga, sendo que o efeito de diminuição da viabilidade da microalga ela é única e exclusiva
em função da adição do extrato. Como segundo gráfico, a gente tem a comparação da viabilidade microalgal com as concentrações dos extratos dos cafés. E como pode ser observado, a viabilidade da microalga da clorella holocriana foi afetada pelas concentrações testadas do extrato, tanto do café boia quanto do café verde, não apresentando resultado ou diminuição significativa da viabilidade, apenas na concentração de 0,6 mg por ml no extrato de café boia. Todas as outras concentrações de ambos os extratos exerceram efeitos de ecotoxicidade por afetarem a viabilidade da microalga. Todas as concentrações foram comparadas com o crescimento da microalga na ausência do extrato e foi considerado como zero a concentração de extrato e ajustado para uma viabilidade de 100%. A conclusão foi que os efeitos de ecotoxicidade dos extratos de café verde boia, oriundos de coffea arábica, eles seriam melhor determinados mediante ensaios com outras espécies de microalgas e outros indicadores ambientais, não sendo possível afirmar a inviabilidade de seu uso em embalagens alimentícias. Quero agradecer aos apoiadores, que é a CNPq, a FAPEMIC, a CAPES, o Consórcio Pesquisa Café e a Embrapa Café. Muito obrigado a todos, e é isso.